transforma a morte em vida. Tirou do Eduardo, a gente fez com a cicla da quadrilha. Sem ele, quantos mais abririam fogo na blaze do carro com a camanhada orgodão que o flama da... Porque mostra que a periferia continua ativa, que a periferia pensa em revolução, que a periferia pensa em formação, porque eu sempre acreditei em nós mesmos, certo? Eu canto rap porque eu acredito na periferia. Isso aqui prova que tem várias pessoas pensando da mesma forma, certo? Porque isso aqui é uma ação social. É uma ação social ainda mais quando você é um povo, que quando você resolve protestar, quando você resolve sair pelas ruas, você tem a opressão do sistema, você tem a polícia batendo, a polícia atirando. Então a gente tem que aproveitar dias como esse, movimentos como esse, para fazer a diferença, para plantar a diferença. É da hora cantar o rap, é da hora ler a poesia, isso tudo é muito louco. Mas nós temos que fazer essa ação social também, porque depois do microfone, depois do papel, tem a vida, certo? E nós temos uma grande oportunidade nessa noite aqui de salvar vidas. Esse é o papel do rap nacional. Foi isso que me atraiu para o rap nacional desde o início. Eu vi no rap nacional a oportunidade de me manifestar, de mostrar os nossos pensamentos, os dramas que a gente vivia na periferia, certo? E esse rap nacional que me atraiu, eu vi ele fazendo a diferença, eu vi ele salvando vidas. Eu vi ele fazendo algo que, por exemplo, a escola não conseguiu fazer, muito assistente social não conseguiu fazer, o sistema carcerário não pensa em fazer, o político não faz. E o rap nacional conseguiu, certo? O rap nacional fez com que hoje a gente use camiseta, mano, escrito 100% negro, com personagens históricos que a escola não mostrou pra gente. O embranquecimento cultural, certo? Sempre deturpou a história. E o rap nacional veio na contramão de tudo isso. Só que por vir na contramão de tudo isso, ele foi marginalizado e perseguido. Ele sempre foi perseguido porque ele é o quê? Ele é a música da periferia, a música do gueto. E aí foi a hora que eu pensei, sempre quando o mano me dizia, mano, você tem que aproveitar aquele resto que sobra do CD, daquilo que você escreve, para colocar em outro formato, para colocar numa outra vertente que seja tão forte quanto o rap. E foi a hora que eu aceitei escrever o livro. Mas a minha intenção é escrever o livro, aceitar de repente o que o mano tinha me sugerido, não foi virar um escritor. Foi realçar ainda mais, fortificar ainda mais o pensamento de revolução, certo? Foi implantar cada vez mais, injetar no cérebro de cada um que a gente pode. Eu sempre pensei da seguinte maneira, se a gente tem capacidade, intelecto e potencial para administrar uma biqueira, a gente tem também para administrar a sociedade brasileira, certo? Para administrar a economia, a indústria, o entretenimento, a televisão, certo? Chegou a hora da gente parar de ser o eleitor, o telespectador, o consumidor, a massa de manobra, certo? Todo mundo aqui quer ser protagonista, todo mundo aqui escreve a história, faz parte da história. A nossa função não é servir o playboy, a nossa função não é ser parte do maquinário, não é tomar chicotada, não é ser escravizado, certo? Está na hora de acordar, está na hora de enxergar a guerra. Está na hora de entender que tudo que a gente aceita como legítimo, tudo que a gente aceita como da hora, como certo, como cotidiano natural, é a violência, é o genocídio. Cada chacina que acontece na periferia é a prova que o sistema está mostrando o quanto ele odeia a gente, o quanto ele não administra pra gente, certo? No poder você não tem um de nós. Você não tem no poder, você não tem nenhum ambiente. Se você for pro hospital hoje, você não vai ser atendido por um médico que olha para você e vê um ser humano. Você vai ser atendido por um médico que olha para uma estatística, que olha para aquele que ele odeia. Em nenhum tribunal você vai ser julgado pelo aquele que te vê como ser humano. Você vai ser julgado pelo aquele que te vê como um potencial criminoso, certo? Que pode oferecer perigo para a classe dele. E a gente foi admitindo tudo isso porque a escola é o principal foco do opressor. É lá que acontece o emburrecimento. E quando eu digo emburrecimento, a gente pode também usar o termo alienação. É lá que embranqueceram a nossa mente. É lá que fizeram a gente olhar um para o outro com ódio. Hoje a gente acha que o nosso maior inimigo é o menor, é o cara que vende droga no gueto, é o cara que está com uma pistola na cintura. E na verdade, esses manos não cometem 1% do crime que o Maluf comete, que o Eike Batista comete, que a família Marinho comete, certo? Você negar para o cidadão negro a sua verdadeira história, você fazer uma criança negra olhar no espelho e ter vergonha do cabelo, da feição do nariz, certo? Isso é um crime hediondo.
Você fazer uma criança pegar uma pistola e acreditar que aquele é o único caminho que ele tem, isso é um crime hediondo. Quando a gente sai pela rua, mano, pra meter um BO, a gente só tá reproduzindo aquilo que a gente foi ensinado. Quando planta a violência, você vai responder com violência. Quando planta o carinho, o amor, o respeito, você vai responder da mesma forma. Só que, mano, eu cansei de atender a expectativa do sistema. E eu cansei de ver meu povo atendendo a expectativa do sistema, sendo exatamente o que ele quer, se consumindo exatamente o que ele quer, morrendo por um tênis, morrendo por uma marca que muitas vezes discrimina até você. A gente morre pela marca de roupa que nunca teve um de nós na propaganda, que se o dono pudesse ele nem vendia pra gente, que o dono escraviza pessoas como a gente usa a marca, se mata pela marca, e no final a marca está ali escravizando pessoas iguais a gente, certo? Reforçando o preconceito, porque quando ele coloca na propaganda só um tipo de etnia, ele está reforçando o preconceito. E a gente aceita tudo isso. E chegou a hora de parar de aceitar. Chegou a hora de libertar a mente. E eu não falo que é hora porque eu escrevi um livro. O livro, mano, foi mais um momento que eu tive para falar, porra, é a hora, temos que mudar, entendeu? Foi mais uma ferramenta, certo? Só que assim, isso aqui, mano, não pode passar batido. Esse tipo de evento tem que plantar alguma coisa. Você tem que acreditar em você mesmo, mano. Você tem que olhar para você e falar, eu posso. Aqui tem um médico, tem um advogado, aqui tem um empresário, tem um cara que vai ter emissora de TV, emissora de rádio, tem que acreditar, mano. Se você acreditar, você tá mais perto do sonho, certo? Se você acreditar, você tá perto de resolver, de conseguir. Se você não acreditar, aí você vai ter que aceitar o que o sistema dá pra você. Aí você vai ter que aceitar 15 milhões de armas e vai achar normal. Você vai ter que aceitar 50 mil pessoas mortas por ano. Dessas, 30 mil nós mesmos que matamos, certo? A polícia mata uns 10 mil, 15 mil, o resto é o pobre matando o pobre. É o pobre com ideologia separatista, é o pobre que tem preconceito contra a etnia, contra a religião, certo? Da maneira que o outro se veste, o outro se incomoda. Mano, a gente vive abraçando ideologia separatista, a gente vive se matando por migalha, enquanto o opressor, ele tem senso de união. Morre um cara lá no Rio de Janeiro, se ele é boy, o cara solta balão aqui. Ele veste branco, ele sai pras ruas, e a gente não. Teve um monte de manifestação por esses dias, e muita gente falou que o gigante acordou. Se o gigante, ele é formado por 200 milhões de pessoas, 1 milhão vai pra rua, 0,5% não representa gigante nenhum. A periferia não foi pra rua. A periferia não foi pra rua, eu tava lá e eu vi que não foi. Entendeu? Então, por isso que não mudou, por isso que passou, certo? Por isso que foi abraçada várias promessas infundadas, certo? Várias marketagens, certo? Vários planos eleitoreiros. Por quê? Porque a periferia não foi pra rua. Eles acostumaram com certo tipo de povo amansado, domesticado, adestrado. Um povo que só precisa ouvir aquilo que ele quer ouvir. Por exemplo, eu estou passando fome, eu vou prometer para você que um dia você vai ter acesso à cesta básica. Já é o suficiente. Você não tem uma casa, eu vou prometer para você que um dia você vai ter acesso à minha casa, minha vida. Você vai estar feliz. Aí eu vou falar para você que 30, 40 milhões de pessoas saíram da miséria e estão na classe C. Independente se eles ainda estão no barraco. Independente se essa classe C significa apenas ter um celular e um computador. É a única classe C do mundo que mora na favela. Mas é isso que você quer ouvir. Entendeu? A gente apenas quer ouvir do sistema. A gente quer, parece que a gente só não quer ser tratado como otário. E na verdade, quando a gente aceita, escuta, a gente está sendo tratado como otário. A gente tem que sair na rua para derrubar o governo, para mudar. Porque tem 30 partidos políticos e nenhum representa a favela. Não tem um favelado no poder. O sistema ele é corrupto, o sistema é cruel. O sistema é comandado por gente que não tem o menor pesar em matar criança. Todo mundo atribui a violência à periferia. A periferia é violenta, a gente mata, a gente é foda. Só que, mano, na periferia ninguém mata criança. Na periferia a gente tem dó do idoso. E o sistema é cruel, o sistema não tem dó de ninguém. E a gente tem que se vingar do sistema. E se vingar do sistema é acordar, é enxergar nossos direitos, é enxergar a opressão, é enxergar a guerra que é tão atuante, mano.
Os números estatísticos, eu não vou nem ficar citando, porque é número pra caralho, mas os números estatísticos do Brasil, aquilo que a gente enxerga como uma crise de segurança, aquilo que a gente enxerga como um problema social, ele é um número de guerra, mano, ele é um dado de guerra, entendeu? Só pra você ter uma ideia, tem mais criança prostituída aqui do que em Darfur, que é o país onde os exércitos regulares estupram crianças. Morre mais criança no Brasil do que no Congo, entendeu? Onde tem crianças soldados, certo? Só que a criança soldado lá, às vezes ela tem a anistia da Unicef. Aqui não. Aqui ela tem a pena de morte. Aqui tem um filho da puta na televisão o dia inteiro cobrando que a maioridade penal seja baixada. Como se a criança fosse o nosso problema. Na televisão você nunca vai ver ninguém pedindo a pena de morte para o político, e ele deveria morrer. Porque cada assinatura dele representa um genocídio. Ninguém morre na periferia por nada. Ah, Deus, de repente não olhou para a periferia, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com karma que a gente carrega. É o reflexo de uma libertação fictícia, de uma colonização predatória e de um prosseguimento de assassinos, entendeu? Hoje nós estamos na mão daquele cara que é descendente do primeiro ancestral que escravizou o nosso povo. Exatamente, o opressor de hoje nada mais é do que o ancestral do passado. Ele é o descendente do ancestral que chicoteava o negro. Ele é descendente do ancestral que colocava o negro no pelourinho e descarnava as costas dele. Só que hoje a escravidão é feita de uma outra forma, de uma forma mais violenta, certo? Hoje ela é mais violenta, hoje ela é mais feroz. No país mais racista do mundo, onde nem acreditam que existe o racismo, hoje o preconceito é muito mais feroz, hoje a escravidão é muito mais feroz. Sabe por quê? Porque você não vê a escravidão e não tenta se libertar. O escravo do passado, ele olhava para a escravidão e ele queria fugir. Ele queria ir para o quilombo. Hoje a gente não quer ir para quilombo nenhum. Hoje a gente quer o iPhone 5, o Mizuno de R$1.000, o óculos da Oakley, e nós estamos felizes. Certo? Nós temos que mudar nossos valores, mano. O valor tem que ser vida, sobreviver, família, certo? Isso realmente importa, isso realmente faz a diferença. A nossa liberdade faz a diferença. O nosso lugar não é a favela, porque a favela não é quilombo, não é um refúgio, entendeu? A favela é o pedaço que o opressor não quis. É o solo sem nenhum valor imobiliário. É o apartheid social. Esse trecho de terra não me servia pra porra nenhuma, então você vai morar lá. É o novo status de Senzala e Casa Grande. Só que hoje, a Senzala não é tão próxima da Casa Grande, entendeu? Só para você ter uma ideia, se a gente parar e fizer essa análise, o escravo do passado, ele tinha uma vida melhor que a nossa agora. Porque ele era escravizado para ter o quê? Certo? Para ter um pedaço de roupa, um teto e alimento. Quando a gente para e faz essa análise, muitos não têm um alimento, muitos não têm um pedaço de roupa, muitos não têm o teto. Faz um comparativo de um escravo com um morador de rua. Você vai ver quem vivia melhor. Entendeu? E esse é o tipo de liberdade que a gente continua aceitando. Isso é o tipo de democracia que a gente acha que faz parte. Isso é o tipo de independência que a gente acha que tem. Mano, a alforria ainda não aconteceu para quem mora na periferia. A independência ainda não aconteceu para quem mora na periferia. A liberdade individual não existe para quem mora na periferia. A liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento. Eu saí para as ruas para aproveitar, para pegar carona na manifestação do Playboy. Por quê? Porque ele pode se manifestar. Porque no filho do juiz, ninguém dá tiro. Porque no filho do promotor, ninguém bate. No filho do político, ninguém chega perto. Então por isso que o estudante conseguiu fazer essa mobilização, conseguiu sair para as ruas e dominar. Entendeu? Só que nós perdemos uma grande oportunidade. Nós perdemos uma grande oportunidade de chegar, tomar conta e realmente colocar ali naquela cartolina realmente o que é vital para a periferia. Porque aquele cara que está pedindo uma educação adequada, uma educação decente, ele mesmo tem uma educação da hora. Ele está falando sobre miséria, mas ele não sabe o que é miséria. Então a gente é sempre controlado pelo aquele que nunca pisou na periferia. O juiz que julga a gente, mano, nunca pisou na periferia. Ele não tem, mano, nenhuma legitimidade para julgar você. Entendeu? Ele não conhece o seu dia a dia, ele nunca passou o drama da fome, ele não sabe o que é viver num barraco, respirando o ar do córrego, ele não sabe o que é a polícia te batendo 24 horas por dia, ele não sabe o que é olhar para o futuro e só ver tragédia. Mano, hoje no gueto é normal ser preso, e isso não é natural. Infelizmente hoje você olha para as crianças brincando,
Em vez de você falar, porra, ali tem um médico, não. Ali você já imaginou, o moleque ali vai ser preso, certo? Vai cair num BO inútil, entendeu? Vai tentar roubar um tênis, vai tentar roubar uma jaqueta, vai ser preso, vai pro reformatório, de lá vai aprender a ser bandido, quando sair vai ser condenado. E ele vai cair na armadilha do sistema, porque o sistema espera de nós só o erro. A meta dele é fazer você ser o próximo preso com 300 anos para cumprir. O próximo preso, quebrando todo o distrito, quebrando todo o presídio, porque toda vez que a gente se manifesta dessa forma, ele só contabiliza lucro. Nós contabilizamos prejuízo. Eu sempre digo que, mano, se tem uma classe social que não nasceu para cometer crime, essa classe social é a favela. Toda vez que a gente comete um crime, o nosso lucro é sofrimento. Quem nasceu para cometer crime, quem tem a genética da bandidagem, é o político, é o playboy. Ele é o verdadeiro criminoso, ele é o verdadeiro inimigo, ele lucra. E tá na hora da gente acordar, mano. Tá na hora da gente respirar política, viver política, porque como o mano me disse ontem na palestra, a política é igual oxigênio, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui. A nossa classe social, a nossa condição social, o nosso grau de instrução, tudo passa pela política. O emprego que a gente tem, a roupa que a gente veste, o carro que a gente dirige, certo? O país que a gente quer passa pela política. Então tá na hora da gente pensar em ocupação. Nós representamos 90%, então tem que ter 90% na política, no judiciário. Os 3 poderes têm que ser formados por gente igual a gente. A gente tem que parar com a mentalidade de pedinte. O patrão não pede para você porque ele te paga. Então se a gente dá voto pro opressor, a gente não pode pedir nada, a gente tem que exigir. A gente tem que exigir que cada partido político tenha nós lá, mano. Você tem que chegar e falar, mano, o cara mais adequado para estar aqui me representando é o cara da periferia, é nele que eu confio. Por que a gente vota naquele que a gente nem confia? Por que a gente aceita votar naquele que a gente nem confia? Por que a gente aceita um sistema esbranquiçado? Um sistema que me discrimina, que discrimina todo mundo aqui. Não, tá na hora de mudança. Chegou a hora de parar de pensar, mano, como pedinte. Tá na hora de entender o quanto você investe, o quanto você paga de imposto para não ter retorno nenhum. Tá na hora de você enxergar o preconceito. Cada etiqueta de preço, mano, é uma placa escrita somente para playboy. É a lei de Jim Crow, a brasileira, mano. E a gente não boicota. A gente não boicota a comunicação, a gente não boicota a política, a gente não se manifesta. É como eu falei, essa noite é muito louca, é da hora, só que nós temos que dar o segundo passo. E dar o segundo passo, mano, é começar a colocar em prática tudo aquilo que a gente está falando. É seguir o exemplo dos estudantes, do universitário. Senão nós vamos ficar aqui, ó, de braço cruzado, e o universitário que nunca pisou na periferia vai falar de revolução no nosso lugar. Ele vai fazer uma revolução onde nós não estamos inclusos. Porque para ele nós não somos nem ser humano, mano. Para aquele playboy, para o filho do doutor, nós somos mais um número estatístico, mais um empregado daqueles que ele não sabe nem o primeiro nome. Daquele que ele nem pega na mão. Agradecido. É isso o que ele falou é muito importante. Jesus está com você também, certo? Pode ter certeza. O que ele falou é muito importante. A gente sempre acredita que o sistema é poderoso. Só que, mano, atrás de toda instituição tem um ser humano. Entre aspas, né? Porque eles não são muito humanos. Só que o que eu quero dizer com isso, mano, é que o opressor, ele depende de você. Então, por exemplo, no caso de agora, a presidenta temendo que a popularidade dela baixasse, ela começou a prometer tudo aquilo que a gente queria ouvir. Entendeu? Então, com isso você entende o quê? Que eles têm medo. Então basta a gente se organizar e arquitetar, entendeu? Uma revolta correta. Uma revolta de verdade, uma revolta que só pare, certo? Que só pare quando houver a mudança. A gente canaliza o nosso ódio sempre para coisa errada, sempre para o foco errado. O objetivo é sempre errado. Por exemplo, enquanto o opressor não, o filho do opressor, o playboy estava usando a rede social para fazer revolução, a gente estava usando rede social para marcar encontro para se matar por causa de time de futebol. Entendeu? Então, enquanto aquele cara que nem sofre está pedindo melhoria, nós que sofremos, estamos achando que está tudo da hora. Entendeu? Basta a gente ter a vida, basta a gente sonhar com a vida que está ali no clipe. Clipe da BMW, do Land Rover, certo? Basta a gente acreditar que aquilo é possível. Mas não é possível. Não é possível. Você só vai mudar, mano, se você se informar. Se você trocar o foco, se você mudar os objetivos, se você blindar a sua mente com uma ideologia. Entendeu? Você só vai mudar, só vai ter um retorno a partir do momento que você enxergar o sistema, entender qual é a expectativa do sistema.
E a expectativa do sistema é a pior possível. Ele quer você escravizado. E quando você se rebelar contra a escravidão, ele vai querer você preso ou morto. Porque a política é essa, é uma política com 3 polos de isolamento. Ou você vai ser isolado na periferia, silenciado, ou vai ser isolado no cemitério, no presídio. Por exemplo, essa semana, eu passei a semana quase inteira na Fundação Casa. E procurei, realmente procurei pra caramba, onde estava o tal monstro que o tal do Datena vende, que o tal do Marcelo Rezende vende. Eu procurei, eu olhei em cada moleque, eu perguntei, o monstro é você? Não, não sou. É você? É você? Eu falei, porra, eu só tô vendo criança aqui, mano. Eu só tô vendo criança que não teve oportunidade. Onde tá o monstro? Eu entrei dentro de um sistema onde os meninos estavam brincando de banco imobiliário e jogando ping-pong. Ressocialização é isso? Isso é um curso preparatório para a vida? E o que acontece lá é o que acontece na escola. Você entra em qualquer escola, pega o material didático, pega o professor, o quanto ele é estimulado com salário de fome. Pega o professor e vê o quanto ele é estimulado quando ele vê uma diretriz onde ele não pode sequer bater de frente. Ontem tinha uma pessoa que estava falando sobre a Fundação Casa, e ela estava falando que ela não pode se manifestar dentro do sistema, é apenas aceitar. Eu fui dentro do sistema, meio que eu fui colocado lá por uma ONG que estava lá atuando, que seria a fiscalização do povo. Só que todo mundo que estava ali dentro, diretor, chefe de disciplina, não queria minha presença. E eu falei, mano, é uma atitude no mínimo imbecil, porque eu tô aqui para mediar o conflito. Quando eu tô aqui falando pro moleque, mano, o seu lugar não é na FEBEM, na Fundação Casa, o seu lugar não é com a mão armada, o seu lugar não é trocando tiro com a polícia, eu tô no mínimo investindo numa civilização pacífica, num futuro pacífico. E um futuro pacífico não tem um moleque que atira e também não tem aquele que toma o tiro. Então é bom para todo mundo, menos para um segmento social, para aquele que lucra com a nossa tragédia. Entendeu? Quando você vê um sistema carcerário, onde aqueles que foram designados para cuidar das crianças, eles estão ali contra um cara que está procurando a pacificação, que está procurando regenerar cada um daqueles, recuperar cada um daqueles, e ele é contrário a isso, então ele demonstra o quê? A intenção do sistema. A intenção do sistema é ruim, é isso mesmo, é lucrar com a construção de presídio. Cada menor custa R$6.000 por mês. R$6.000 você paga uma faculdade de medicina. Aí você não precisa importar médico de lugar nenhum, mano. Entendeu? Então é para isso que a gente tem que acordar. E quando eu falo acordar é se informar, é beber na mesma fonte que eu bebi. Muita gente acha que o Eduardo é isso, aquilo, porque cantar rap não é porque eu me informo. Entendeu? A minha revolta não vem da música, vem da informação. A música, ela só abriu a porta, mas a revolta mesmo, ela vem da informação. Porque quando você se informa, você realmente enxerga o que está acontecendo. Aí você fala, porra, mano, eu era uma vítima do sistema, sou uma massa de manobra e isso está acontecendo o tempo todo. Aquela criança que tomou tiro, que chegou no hospital e não foi atendida, é culpa da nossa alienação, culpa da nossa aceitação. E quanto mais a gente aceita, mais ele se aproveita. O nome de rua, o nome de rua sendo nome de opressor, nome de conquistador, de invasor, é uma prova disso. Uma estátua do Borba Gato, do cara do Bandeirantes que matou uma pá de índio, uma pá de escravo, que destruiu o quilombo, é prova disso. O opressor não está nem aí. Ele, além de matar, ele esfrega na nossa cara o ódio dele. Entendeu? Então, se a gente não libertar a mente, não procurar o foco certo, o objetivo correto, mano, nós podemos se encontrar várias e várias vezes, mas não vai passar disso aqui. Não vai passar disso aqui. E tá na hora de passar. Tá na hora de passar, porque tem várias vidas que dependem de nós, mano. Nós temos que transformar isso aqui numa verdadeira rede. Uma rede, nós temos que repassar informação, não a informação que o Eduardo trouxe, porque, mano, eu mais aprendo do que ensino, entendeu? Eu mais aprendo com cada mano que se manifesta do que ensino. Só que, mano, nós temos que estimular isso. Ontem um mano perguntou pra mim, você vai fazer um coletivo? Eu falei, mano, meu coletivo é a favela, mano. Entendeu? Eu tô junto com todas as favelas, eu sou apenas um cidadão que me sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. Eu tinha o quê? Eu tinha o rap e tinha o livro. Então eu tô dentro disso. Agora eu tô colando nas quebradas e trocando uma ideia. E é isso, mano, cada um tem que fazer a sua parte. Muitos manos esperam só do rap. Entendeu? O rap é um estilo musical. Aquele que se engaja numa luta política é por opção. Entendeu? O cara não é porque ele canta rap que ele tem que ser um revolucionário. Entendeu? Eu me coloco assim porque é dessa forma que eu penso. Eu olho pro cara ali catando lata e eu sei que é injusto. Eu olho pro menor ali enquadrado, com a polícia batendo, eu sei que é arbitrário. Só que eu não posso chegar com uma cartilha, como acontece em vários lugares. Tem vários lugares que os caras distribuem a cartilha, mostrando qual tem que ser o procedimento correto da polícia, o que é abuso, isso e aquilo.
entendeu? Eu não posso fazer uma cartilha mostrando o que é o procedimento correto da política, então nós temos que trocar ideia, Justamente por isso eu pedi para descer, justamente para que cada um de vocês também se manifestasse, porque o louco é isso, é a gente ter esse momento aqui como uma troca de ideias, como uma conversa, certo? Porque a alienação, ela acaba dessa forma, quando você enxerga a televisão, quando você enxerga a política, quando você enxerga o opressor, e aí você decide se vingar. Aí você decide usar a sua revolta, seu engajamento político na direção correta. Entendeu? Revolta, ela só faz efeito, rebeldia só faz efeito se a gente usar no lugar certo. É na Casa Legislativa, certo? É no Executivo. Tá na hora da gente escrever nossas próprias leis. Tá na hora da gente, mano, formar nossa própria bancada. Tá na hora da gente estar nos plenários. Tá na hora da gente aprovar as leis que realmente vão mudar a periferia, que realmente vão fazer alguma coisa pela favela. Certo? Tá na hora disso aí, mano. Então, quando eu escrevi o livro, justamente era para falar sobre isso, certo? Era para falar dessa guerra não declarada, que a gente acha que é apenas um problema social, que a gente acha que é comum num país de terceiro mundo. Não, no Brasil, terceiro mundo, primeiro mundo. E é por isso que o Playboy não se importa, é por isso que o Playboy não está nem aí. Porque se você pegar nas estatísticas dos mortos, dos 50 mil, o Playboy representa 1000. Então, para ele, é uma margem de prejuízo aceitável. Entendeu? Porque dos 50 mil só morre 1000 deles. Então eles vão continuar mantendo o extermínio. Nem que de repente eles percam 1 ou 2. Mas eles têm um carro blindado. Eles têm a mansão com cerca elétrica, com muro alto, com vigia. Certo? Então para eles tanto faz se você está com uma arma ou não na mão. Mas ele quer você com a arma. Porque eu sempre falo, quando a gente saca da nossa arma, a única coisa que a gente não faz é lucrar. A gente consegue girar várias e várias indústrias. A indústria do medo, a indústria da televisão, que lucra ali, ó, ganhando audiência com o nosso sangue derramado, certo? Que lucra legitimando a nossa morte, legitimando o massacre, certo? Quando a gente está com a arma na mão, a gente injeta mais ânimo na indústria do voto, a gente faz o político chegar e ter o que prometer, certo? Então é isso, mano. É isso, é uma questão de consciência, é uma questão de enxergar o nosso verdadeiro lugar, enxergar aquilo que faz a mudança. E a mudança se chama informação, se chama estudar, se chama ter amor ao próximo. Olhar para o cara do lado, o cara da periferia e enxergar um verdadeiro irmão, não um verdadeiro inimigo. No Brasil nós só temos um inimigo, o Playboy. O que eu falo, mano, e sempre repito é o seguinte: em guerra você tá, aceitar é uma questão sua, é uma questão pessoal. Só que você não vai fugir da guerra. O seu bairro é um campo de concentração. Aonde você trabalha é um campo de trabalho forçado, certo? E o ritmo que a polícia mata na periferia é um campo de extermínio. Nem campo de extermínio, de repente, tinha tanta produtividade, tinha tanto saldo positivo para PM, para a polícia, para o Estado, como acontece na periferia do Brasil inteiro. Então, concluindo, querendo aceitar a guerra é uma opção tua, mas você está em guerra. Eu espero que você enxergue essa guerra, que você bata de frente com o sistema através da informação, que você pense como eu penso, que eu dependo de cada um de vocês para fazer revolução. Eu posso falar bem, posso escrever bem, mas eu só vou fazer revolução se eu tiver cada mano da periferia do meu lado. Não que seja uma revolução do Eduardo, uma revolução da periferia. Então eu espero que você pense da maneira que eu penso, que cada mano é importante, que cada mano tem sua importância, que todo mundo está no mesmo patamar, que todo mundo está no mesmo patamar sonhando com um objetivo único, a igualdade social. Porque na hora que a gente conseguir a igualdade social, a justiça social, a gente derruba o sistema, a gente derruba o opressor. Certo? Agradecido aí pelas palavras. Eu vi assim que você mostrou bastante sobre os problemas, né, do opressor e tal. O que dá pra gente fazer para estar mudando isso? Porque estudando é uma das fontes, né, pra gente poder mudar. Mas o que a gente percebe também é que não tem muito estímulo na favela, porque o que as pessoas querem, na verdade, não é isso, elas querem se divertir, né, porque estudar, trabalhar, dá muito trabalho, né, incomoda. Então, o que a gente pode fazer de diferente para estar estimulando isso? Porque a gente, às vezes, tem que ter alguns projetos diferenciados para estar chamando essa galera
para isso, sabe? Porque a gente, da mesma forma que a ostentação tá aí e chamou milhões de pessoas para ter um público enorme, a gente também tem que ter algum projeto, alguma coisa que seja chamativo, porque eu tô vendo aqui poucas pessoas. A favela é enorme, a quebrada é enorme, entende? E é um assunto muito interessante e inteligente, sabe? Então, o que você tem de ideia que você pode passar para nós, para a gente estar disseminando isso no Facebook, nas redes sociais, e estar fazendo com a galera do rap alguma coisa que a gente possa, algum projeto que a gente possa estar estimulando o pessoal a fazer isso, porque os protestos que a gente viu ali, né, vai continuar, mas parece que não deu em nada. A gente tem que continuar, a gente não vai poder parar com isso. O que você acha? Então, o que está faltando, primeiro a gente tem que entender que existe uma cultura em vigência, entendeu? Que leva a gente para o desinteresse mesmo sobre tudo aquilo que é revolucionário. Entendeu? Você deveria ter política na escola como uma matéria obrigatória. Você deveria ter um quadro educacional que te preparasse realmente para a rua, para a vida, te preparasse realmente para crescer intelectualmente como pessoa e tal, ter uma boa profissão. Só que hoje você tem, na verdade, uma rede alienadora, que te faz ser empregado, que te prepara para o trabalho doméstico, o trabalho escravo, é isso. Eles preparam os trabalhadores, né? Exatamente. Comércio, eles não preparam pessoas... Não, eles te preparam para ser subalterno. Você ser trabalhadores para o consumo. A gente hoje tem as pessoas ali, você tem o seu filho, você não prepara o seu filho para ser um guerreiro, você prepara ele para ser um trabalhador. Então, querendo ou não, você acaba... Porque é cultural isso, então é uma questão de mudar a cultura, isso eu concordo. Então, exatamente, eu acho que isso aqui está semeando a mudança, porque é uma forma de manifestação, é uma das únicas formas que a gente tem, entendeu? Por isso que eu falei no início, a gente deveria seguir o exemplo que foi dado pelo universitário. Ele mostrou para nós como deve ser usada a rede social, porque aquilo é um veículo de comunicação que tem um poder gigantesco. Certo? Só que a gente usa muitas vezes para fazer uma crítica, para falar de tal grupo, de tal isso, aquilo, tudo futilidade. Entendeu? Então está na hora da gente enxergar a verdadeira guerra, enxergar realmente que a gente depende um do outro para fazer essa revolução. E aqui, por exemplo, tem poucas pessoas realmente, por um assunto um problema tão grave, uma problemática tão grave, era para a gente ter aqui no mínimo 5, 6 mil pessoas. Só que, mano, os que estão aqui já estão fazendo uma diferença muito grande. Basta apenas exercitar isso aqui, é passar pra frente, entendeu? É fazer a rede que eu falo, é se comunicar, é usar todos os meios de comunicação possíveis para falar a respeito do que foi falado hoje, é mudar o foco. Em vez de falar sobre o futebol, porque, por exemplo, hoje vai ser o assunto comum, o São Paulo perdeu, o Corinthians empatou, o Santos empatou, isso vai ser o assunto comum. É a gente começar a mostrar pra molecada que isso é futilidade, que pra gente mudar de vida, pra gente ser feliz, pra gente justamente consumir aquilo que a gente sonha, porque muita gente quer o quê? Um carro e uma casa. Só que pra chegar lá, tem que mudar toda a estrutura e mudar toda a forma que a gente pensa, entendeu? Tem que entender onde que essa mudança acontece. Não é atirando na periferia, não é assaltando o banco, não é sequestrando, entendeu? É fazendo parte da política. É estando dentro de uma Assembleia Legislativa, certo? É estando dentro do Poder Executivo. E, mano, é isso aqui. O que a gente tem hoje, infelizmente, é muito pouco. Mas é a semente. É a semente de uma revolução que eu acredito realmente. E que muitos cidadãos que eu sei que não sabem que pode fazer projetos de leis, que podem estar indo participar das audiências nas câmaras dos vereadores e tal. Então eles não sabem que tem esse poder, eles acham que eles só podem ir lá votar e é o vereador ou o deputado que tem que fazer. E, na verdade não, o poder está nas nossas mãos, só que isso não tem, isso é muito importante. Tanto é verdade que até eu estava na Fundação Casa, e aí você tem um exemplo, né, para ilustrar o que eu estava falando. Eu falei sobre os julgamentos que eu tinha assistido. Aí o menino me perguntou, mas você assistiu o julgamento, mas você não era nem réu, você podia entrar? Eu falei, mano, a gente pode. A porta é aberta, a gente pode assistir. Então se cada moleque, se cada pessoa da periferia visse como que é um julgamento, visse o sistema atuando com o preconceito dele, a discriminação, o ódio de classes, a gente pensaria 1000 vezes para pegar em armas. E falta essa informação. A gente não sabe que pode entrar num plenário do judiciário, de um tribunal. A gente não sabe que pode entrar numa casa legislativa, acompanhar, pode entrar no Senado, etc. Entendeu? Então falta justamente isso. Mas por quê?
a gente não tem esse tipo de encontro todos os dias. Entendeu? Os encontros que a gente tem na rua, justamente, é para debater assunto que não tem nenhuma importância, nenhuma relevância real, entendeu? Para uma mudança verdadeira. Então, eu estava vendo também na ação educativa em São Paulo, até acho que a mãe do MC Tonto, não sei se está aqui ainda, ela estava formando os elementos do hip hop, as crianças, eles pedindo pessoas, crianças, para participar desse tipo de ação. Para você ver a questão do desinteresse, às vezes, talvez, das pessoas estarem levando as crianças lá, né? Então, assim, a gente tem que achar uma forma de estar chamando, né? Chamando as pessoas para esse tipo de cultura e para poder tirar das ruas mesmo, sabe? Porque isso que você falou é muito importante, eu te parabenizo por isso, é muito inteligente da sua parte estar fazendo isso. E é uma forma de a gente tem que estar disseminando isso mesmo, sabe? Parabéns, Eduardo. Eu agradeço, mas sempre dando mérito para todos nós aqui, porque também as pessoas da Quebrada que fizeram o evento, e isso é muito importante, é um evento que eu fui convidado para estar, entendeu? Então isso mostra que a militância ela é bem ampla, tem várias pessoas interessadas em fazer mudança. E o que falta a gente enxergar é que o mano do lado ele é capaz também. E esse tipo de evento é da hora, porque de repente de um mano que é da sua própria quebrada, que você nunca nem enxergou nesse mano um guerrilheiro, alguém que podia mudar, se ouve dele uma proposta, ouve dele uma observação inteligente, aí você sente nele aquilo que você sente em você mesmo, que dá pra mudar. Você olha pro mano e fala, pô, esse mano é um parceiro meu de luta, não é meu inimigo, não é apenas um vizinho. E tá na hora disso, da gente pensar como soldado mesmo, entender que está numa guerra. A informação é justamente para o inimigo lucrar, entendeu? O que nós estamos falando justamente é isso. É buscar a verdadeira informação para fazer a nossa contracultura, entendeu? Claro, a mídia espera o que da gente? Que a gente seja alienado assistindo a Fazenda, a novela e consumindo o que está sendo anunciado. Nada mais que isso. Então, por exemplo, se determinado partido político pedir para a mídia que direcione para A ou para B, para tal caminho, é o que eles vão fazer. Então, no momento que uma Rede Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, e está vendo a manifestação, ela vai tentar abafar isso que está acontecendo. E vai chamar de vândalo aquele cara que tacou pedra na prefeitura, que botou fogo em ônibus, que tacou pedra na polícia, entendeu? E muita gente vai acabar acreditando. Porque a gente está dentro dessa alienação. Quantos na periferia não olha para o moleque ali da favela e acha que ele é o problema realmente? Quantas não são as situações em que o moleque é preso roubando alguma coisa no mercado e a própria favela, o próprio trabalhador, o cara comum, quer linchar o moleque? Só que o político chega, passa perto dele, quando passa durante a eleição, ele bate palma e pede até autógrafo, quer tirar foto. Então é uma questão de alienação, entendeu? Eu vi o tempo todo, não, o cara que tacou pedra, que bateu de frente com a polícia era vândalo. Eu falei, não, mano, eu tenho revolta pra caralho contra a polícia já matou gente pra caralho, eu taquei pedra mesmo. A prefeitura, patrimônio do povo, eu nunca pude entrar lá, nunca legislaram a meu favor ali, porque é patrimônio meu. Se é patrimônio meu, eu quero quebrar. É meu, não é meu? Então vou quebrar. Entendeu? Então, esse é o problema. Justamente por ser uma revolução, entre aspas, vinda do universitário, ela não tinha essa verdade. Então o que aconteceu? Era um ambiente propício para isso, porque, por exemplo, como tem essa Copa das Confederações, estava chamando a atenção mundial, então era propício, tinha atmosfera para essa revolta. Estava ali o tempo todo, justamente as emissoras concorrentes da Globo mostrando todo dia o gasto com a Copa do Mundo, o gasto com a Copa do Mundo, então isso vai revoltando todo mundo. Então todo mundo saiu para a rua, cada um com seu cartaz, mas não tinha um foco, certo? Sendo que a gente está muito preocupado com a Copa do Mundo, eu também acho que não deveria ter no Brasil, porque tem outros objetivos, outras prioridades, só que o maior problema do Brasil não é o evento esportivo, é a corrupção, são 200 bilhões por ano. A Copa do Mundo, mesmo sendo a mais cara de todos os tempos, ela vai custar 30 bilhões. Então você vê, se a gente não tivesse essa derrama de dinheiro público, a gente fazia 5 Copas do Mundo por ano e estava tudo de boa. O nosso problema, além da Copa do Mundo, é um monte de cargo público desnecessário, é um monte de salário desnecessário, entendeu? A gente tem que realmente lutar por uma política onde a remuneração seja condizente com o trabalho que o cara executa. Hoje nós temos uma puta rede de privilégio. O cara tem direito a carro, isso, aquilo, salário de quase 30 mil reais.
entendeu? Fora todas as mordomias, todas as pessoas que ele coloca no gabinete. Então não existe, mano, entendeu? E fora outro detalhe, no Brasil política é balcão de negócio. O cara entra na política não para mudar a vida de ninguém, ele entra na política para enriquecer, entendeu? Não ganha salário sem fazer nada. Isso aí. Então, eu queria assim, mas que você desse assim, um foco assim, digamos, para pessoal, tá focando onde que eles devem procurar a informação que lhes interessa em relação à revolução, seja tipo para levantar dinheiro, para sociais, em relação a tudo, estudo. Não, hoje você, além de vários livros em sebo e tal, você tem internet, mano. A internet, hoje, em uma hora de internet, você tem mais informação que quase o século XVIII todo. Isso mesmo. Entendeu? Então ali você pode pesquisar sobre a história de cada partido político, você pode pesquisar sobre revolucionários, você pode pesquisar sobre tudo, mano. Entendeu? É usar essa ferramenta de tamanho mensurável para as coisas positivas. Entendeu? Se você fizer uma análise na internet sobre todos os partidos políticos, você vai ver a história, você vai ver que nenhum deles é revolucionário, nenhum deles pensa no povo, nenhum deles representa o povo. Entendeu? Já é um começo. Então, o que eu vejo é o seguinte, não é de hoje que toda ação social ela é feita pela própria periferia. Entendeu? Tanto é que eu deixei claro que hoje eu sou apenas um convidado que veio fortificar o coletivo, porque é um trabalho sério. E é verdade, é um trabalho sério porque ele é feito na periferia, para a periferia e por pessoas da periferia. Entendeu? Então é importante a palestra, mas também todas as atividades que tiveram hoje aqui no dia, muito importante. Todas as pessoas que subiram no palco também, para trazer a sua informação através da música, também é muito importante. E é isso. Aqui eu vejo um monte de Eduardo trabalhando da maneira que pode para conseguir algum tipo de mudança. Ela organizou, eu vim, fiz a palestra, outro mano cantou, mas de uma maneira ou de outra nós estamos agindo de uma forma coletiva. Isso demonstra o senso de união, isso é um trabalho em conjunto. E é isso que nós temos que estimular em todas as quebradas, certo? E isso que nós temos que disseminar. Porque quando eu vejo assim, quando a gente fala, a TV está formando, está criando e estão se alienando pela TV. Mas quando tem os projetos na comunidade, as pessoas não deixam se alienar por esse trabalho. Entendeu? As pessoas não estão deixando isso. É que o problema é o seguinte, nós estamos aqui falando de questão social, entendeu? Então eu chego para uma pessoa e falo, mano, para você ter a mudança, você tem que começar a se informar, você tem que enxergar novos valores, você tem que olhar para aquele videoclipe que oferece para você ostentação e renegar tudo aquilo, mudar completamente sua vida. Então é um pouco mais difícil. E de repente a televisão oferece um outro estilo de vida, com diversão, com mulher, com isso, com aquilo, entendeu? Por exemplo, quando eu estava vindo para cá, tinha um evento perto de casa, devia estar descendo umas 40 mil pessoas. No rap nacional, quando você faz um mega evento, se der 2 mil pessoas é muito, entendeu? Só que tem esse diferencial. Aquilo que a gente está injetando é algo complicado. Você está falando sobre informação. Entendeu? E você está falando sobre informação dentro de uma sociedade onde a pessoa está acostumada a ser desinformada o tempo todo. E quando eu falo desinformada, isso é cultural, dentro da escola. Ela está dentro da escola acostumada a não ter acesso à informação, a ser discriminada. Então, de repente, ela nem vê esse mundo que todo mundo que está aqui presente hoje está vendo. Então, ela acredita que realmente a felicidade está na ostentação, a felicidade está no tênis, no óculos, certo? E aí quando nós estamos aqui falando de revolução, de informação, é um caminho mais tortuoso, é um caminho mais doloroso, e não são todos que querem seguir esse caminho. A nossa missão, o nosso trabalho é justamente isso, é despertar em cada mente, despertar em cada parceiro que estava ali cego dentro do caminho da alienação, do emburrecimento, despertar essa visão. Do mano acordar e falar, porra, tomei um choque mesmo de realidade, tá na hora de mudar, mano. Chega de ficar apanhando da polícia, chega de ficar sendo preso, de passar fome. Esperar só do rap, pelo rap. Falou tudo, isso é um erro muito grande. Só pelo rap. Porque, por exemplo, no Brasil, se você fala sobre revolução, você tem que ser o revolucionário que vai mudar tudo.
No Brasil, se você canta sobre problema social, você tem que arrumar a sociedade. Muitas vezes eu cheguei em quebrada que os caras, porra, você canta isso e aquilo, mas você já montou uma escola? Eu falei, não, porque eu nunca pedi voto de ninguém. Entendeu? Eu tô aqui para te acordar. Entendeu? O meu papel não é construir a escola, não é construir a creche. O meu papel é fazer todo mundo acordar para nós cobrar quem tem essa função, quem é pago para isso. Entendeu? Então muitas vezes a pessoa joga tudo em cima do rap, e é o que eu estava falando aqui no início, o rap é um estilo musical. Eu optei por ser revolucionário por consciência social, porque eu olho pro espelho e falo, porra, eu não tô vendo ainda o cara que eu quero ver um cara que mudou alguma coisa, que fez muita coisa pela favela. É como eu falo, eu olho pra periferia e vejo muito sofrimento, vejo muita dor. E aquele mano que tá ali correndo descalço, certo? Que tá com a pochete, com vários pinos, pra mim não é um número estatístico, é uma pessoa, um ser humano importante. Eu vejo nele um irmão, eu vejo nele um Eduardo. O Eduardo, eu fui salvo pela sorte, entendeu? Só que todo mundo aqui, será que todo mundo aqui vai ter sorte para ser salvo? Entendeu? Nós não podemos depender da sorte, nós temos que depender da nossa própria vocação. Se eu nasci para ser médico, eu tenho que ser médico. Se o mano nasceu para ser engenheiro, ele tem que ser engenheiro. O mano tem que ter a empresa dele, certo? E essa sociedade que eu quero ver. Só que isso aí é uma atitude isolada minha, é uma ação pessoal. É como é a sua também. Entendeu? São de pessoas que olham para a sociedade, olham para a favela e falam, porra, não sei nem por onde começar, mas eu sei que eu tenho que fazer. E estou tentando. É o seguinte, eu tenho a pergunta. Se você fala que a gente tem que travar uma luta na Assembleia Legislativa, na política, mas sendo protagonistas ou simplesmente como aquela pessoa que vai lá, vai cobrar, ou sendo aquela pessoa que vai estar dentro da engrenagem, movimentando, sendo político ali a minha intenção é mudar o sistema. Na minha opinião, é absurdo você representar 90% da sociedade e não ter uma representatividade política que beire a 1%. Entendeu? Nós temos que ter 90% da bancada. Entendeu? Existem 5 mil prefeitos no Brasil. Entendeu? De 5 mil, 10 mil que seja, 90% tem que ser da favela. Certo? Se o começo é a gente colar para pressionar, para observar, pode ser o começo. Só que está na hora da gente chegar nos partidos políticos e falar, mano, a gente quer o cara que realmente veio da periferia, o cara que realmente me represente. Até porque democracia representativa, ela só acontece se você tiver realmente um representante seu. E para ter um representante seu, ele tem que sair daqui. Entendeu? Porque não adianta o cara estudar, não adianta o cara ser um teórico que leu vários livros, que pobreza, miséria, você só conhece de uma forma empírica, pela experiência. Entendeu? Só conhece favela quem vive na favela, mano. Entendeu? O teórico pode falar bonito, pode falar que leu isso, aquilo, citar vários nomes de escritores, mas conhecer, só conhece quem é da periferia. O cara não precisa nem estudar, só dele ser da periferia, ele tem muito mais experiência, certo? Ele tem muito mais vocação para atuar, para representar a gente do que qualquer playboy teórico. Representação condizente com o nosso número populacional. Entendeu? Então não adianta realmente você ter um partido para se adaptar a um sistema corrupto, porque hoje a política justamente é isso, entendeu? A política é apenas corrupção, entendeu? Cada obra feita, cada lei assinada, cada decreto assinado, ele representa lucro para alguma facção deles, para alguma máfia deles, entendeu? Se entregaram uma escola é porque roubaram 10, entendeu? Então quando eu estou falando de ocupação, a gente precisa ocupar de uma maneira geral. Se a gente tivesse aproveitado, saído pelas ruas, aproveitado essa onda de manifestação, a gente tinha derrubado o poder, entendeu? Então o que eu estou falando é o seguinte, esse tipo de evento é muito importante justamente para isso, para acordar todo mundo, entendeu? Quando todo mundo tem um pensamento único e um objetivo, já começa uma mudança. É claro que a gente não pode fazer um partido e se adaptar a um sistema corrupto, entendeu? Eu não estou aqui querendo mais do mesmo. Para mim, corrupção é corrupção, seja ela feita por playboy ou por favelado. Eu também não quero colocar no poder um cara que vai lá ser mais um, entendeu? Nós estamos falando de revolução, estamos falando de guerrilheiro. Tirano, déspota, ditador, a gente já tem uma pá. Muitas vezes a gente fala, muitos manos me perguntam sobre comunismo e tal, socialismo, eu falo, porra, o problema desse tipo do socialismo, comunismo, é que todos aqueles que pregavam isso quando foram para o poder, fizeram completamente diferente, então nós nunca vimos em vigência, certo?
Nós nunca vimos um regime desse em vigência. Então nós não podemos exatamente entrar na política e seguir o que o opressor está fazendo. E é por isso que eu falo do homem da periferia. O homem da periferia, ele tem que ter vergonha na cara, porque ele sabe o que representa o dinheiro público. Ele sabe quantas pessoas dependem disso e quantas pessoas morrem se ele desviar uma verba. E outra coisa, o cara da periferia, por mais ganancioso que ele seja, ele nunca vai chegar perto do egoísmo do rico. Entendeu? Na nossa formação, para nós, felicidade é um carro e uma casa. É só o opressor, o tirano, o playboy, que mata para ter 5, 10 mansões. É só ele que só é feliz se tiver 20 carros na garagem. Pobre não é assim. Porque se não fosse obrigatório, se não fosse algo compulsório, ninguém colaria. Porque já que você não acredita na engrenagem, você não acredita naquele personagem que é te apresentado como salvador da pátria, você jamais iria. Mas é o que eu falei, um tipo de mudança é seguir o exemplo dos universitários. É usar a rede social para fazer mobilização política. Para chegar nas ruas e falar, mano, nós estamos cansados desse tipo de político. Nós estamos cansados de palhaçada na política, a política é muito séria. Então eu não quero votar no cara que você colocou para mim. Eu não quero votar no cara que você escolheu, naquele cara que seu partido está apontando. Entendeu? Eu quero representantes realmente da periferia. Assim, um governo que recuou, que revogou 20 centavos de aumento, ele vai retroceder em qualquer ditame se a gente for para a rua. Qualquer ordenação do governo, se a gente bater de frente realmente e quiser mudança, não tem jeito. Do outro lado, é gente também que está lá. Atrás da instituição tem o ser humano, tem o homem. Ele treme porque ele depende da gente. A gente que alimenta o Alckmin, a gente que alimenta a Dilma, entendeu? Se não tiver a nossa participação no crime, eles não estão nem lá, entendeu? Então a nossa participação é essa participação passiva, do cara que vem, pede o voto e a gente está lá, sempre à disposição para entregar de mão beijada. E muitas vezes nem cobra. É o que eu sempre falo em cada palestra, a gente devia cobrar político igual a gente se cobra na periferia. Porque na periferia, quando você dá uma mancada, você é cobrado de uma forma radical. Só que o político vem, tem a palavra dele, faz promessas, certo? Tira a gente de palhaço, volta 4 anos depois com um sorrisão, monta o palanque de novo e a gente vai lá e dá reeleição para ele. Sendo que a gente deveria cobrar realmente da maneira condizente com o crime que ele comete. Justamente que nós estamos falando aqui, sobre consciência social, entendeu? A revolução é feita pelo verdadeiro guerrilheiro, entendeu? Você pode ir sozinho, só que você tem que ter em mente o que acontece na periferia e o que representa cada ato seu, entendeu? Então é essa a responsabilidade. Por exemplo, hoje no rap, eu com outros manos que são poucos, estão tentando fazer uma mudança. Se eu fosse esperar o coletivo, jamais o coletivo que eu falo do rap, se eu fosse esperar todos os rappers para estar aqui, entendeu? De repente eu não estaria nessa noite trocando ideia. Mas é isso, nós temos que fazer a mudança. Se a mudança vai precisar que entre um por um, não dá para chegar tomando conta, já é um caminho. O importante é colocar na mente desse mano que foi primeiro, a importância dele, o quanto ele representa para a favela. Então é uma questão de senso de união, certo? É uma questão de responsabilidade e amor ao próximo. Temos que escolher aquele cara que não pense e não veja a política como um balcão de negócio. Entendeu? Não veja na política uma oportunidade para enriquecer, para ter um carro melhor, entendeu? Nós precisamos dos caras da periferia que pensem na política como uma oportunidade de salvar vidas, de mudar vidas, entendeu? Que tem alguém trabalhando para você, da mesma maneira, se esse programa é justamente para fábrica de móveis vender pra caramba, entendeu? Porque é uma máfia e todos trabalham para eles, entendeu? Então, mano, é isso, é mudar a engrenagem do sistema, é ocupação. Enquanto a gente não tiver, eu tenho que voltar sempre nisso, porque isso resume tudo. Enquanto você não tem uma representação autêntica em nenhum setor, entendeu? Você tem só isso, obra eleitoreira, politicagem. Isso para mim é politicagem, porque se você tivesse realmente um salário digno, você compraria a tua casa, você não precisaria de assistencialismo esmola, você não precisaria de nenhum programa social que te financia a casa, móveis, entendeu? Então para mim não passa de obra eleitoreira, mas a mudança é isso, é ocupação em todos os sentidos, entendeu? Quando a periferia acorda, ela se informa e sente essa necessidade, ela vai ter uma representação também no setor bancário. Na Caixa Econômica vai ter favelado, porque, por exemplo, você faz um comparativo. Aquele mesmo governo que me dá um assistencialismo esmola, ele é o que empresta dinheiro para o banqueiro.
E quando o banqueiro quebra, ele não pega o dinheiro de volta, entendeu? Esse mesmo governo que, por exemplo, uma notícia que está em pauta é a vinda do Papa, por exemplo. São 40 ou 50 agentes da polícia que estavam 10, 15 dias em Roma, certo? Estavam no exterior aprendendo como que deve cuidar do Papa e tal, como deve ser a segurança. Eu acredito em Deus, mas eu não sou católico, mas eu tô pagando. Você está pagando, todo mundo está pagando. E ninguém perguntou para nós se a gente queria pagar por isso. Se o Papa vai passear, problema dele. Entendeu? Só que assim, eu acho que você sendo de outra religião, até mesmo ateu, você não tem que pagar por isso. Da mesma maneira não tem que pagar se fosse um líder evangélico e tal. Entendeu? Então assim, a gente nunca opina, nunca é convidado para sentar numa mesa de debate, nunca é convidado para opinar, nunca é convidado sequer para ouvir, entendeu? O que está acontecendo a respeito das diretrizes para a nossa própria vida. Então é isso, é só, para mim, hoje o governo é isso, é uma máfia, entendeu? E quando o governo faz alguma coisa para o povo, pode acreditar que ele está lucrando com isso, que o último que vai lucrar é o povo. Para mim, todo programa é um programa eleitoreiro, ainda mais você na véspera de uma eleição presidencial, certo? Com uma presidenta que teve uma popularidade que baixou, então eles estão em pânico, fazendo qualquer tipo de coisa para ter mais voto ano que vem. Não, mano, é olhar para o humano da periferia e ver aquele próximo que a gente sempre fala, do amor ao próximo, é isso, entendeu? É olhar para o cara da periferia e enxergar nele um semelhante, não um inimigo, entendeu? E querer a mudança para todo mundo. Quando eu tô aqui falando sobre revolução, isso é uma demonstração de amor ao próximo, entendeu? O cara falou, pô, você tá em campanha? Eu falei, não, tô em campanha por revolução, certo? A minha campanha é para ver o povo feliz, mano. Eu já cansei de ver criança prostituída, eu já cansei de ver criança passando fome, criança morrendo na mão da polícia, criança em viatura, entendeu? Eu acho que já era, mano, chegou, tá bom, entendeu? Hoje nós estamos aqui diante da 6ª ou 7ª geração de pessoas da periferia, entendeu? Então está na hora de mudar. É um país rico, nós temos tanto dinheiro, investimos tanto dinheiro e no final todo mundo é pobre, mas justamente falta isso. A necessidade de mudança, sentir isso no coração e olhar para o cara do lado como um soldado aliado, como alguém que, mano, você tem que proteger e tem que ser protegido por ele. Então é isso, senso de união, amar o próximo como você ama você mesmo. Eduardo, 70% da nação informada e unida, você acredita que seja mais viável tentar um a um ou um grupo, tentar tomar de assalto na política, ou invadir, expulsar e falar, agora deixa que a gente escreve? Então, é um futuro promissor, claro, você pensar no 70%. Mano, aí vai ficar o critério do momento lá. Você tendo 70% informado e querendo mudança, você já vai ter a mudança. É aquilo que eu falei, quando você sonha em ser um advogado, pode ser que você não consiga, mas você vai chegar muito próximo. Com 70% vai ser uma questão só de escolher. Se nós vamos de 2 em 2, 10 em 10, 20 em 20, mais que a revolução acontece. Alguém tem mais aí hoje vigente? Porque, claro, tudo que a gente falar que for contra a crença do opressor, que for contra a ordenação do opressor, vai ser censurado, entendeu? Se o opressor soubesse o que ia ser falado hoje aqui, se o opressor soubesse o que a gente ia debater nesse local, com certeza a polícia tinha colado e reprimido, entendeu? Então é assim, tem um sistema lucrando, tem uma faixa populacional, uma classe social que está ganhando com a nossa tragédia, com a nossa dor. Cada caixão lacrado que desce numa cova beneficia A ou B, entendeu? Então esse cara não quer ouvir a verdade. Ele não quer nenhum de nós trocando esse tipo de ideia, ele não quer nenhum de nós falando a respeito disso. Ele quer a gente silenciado, de mão para trás, falando sim senhor, não senhor, certo? Sim senhor, onde está a droga, onde não está, e sim senhor, quando ele fala, ó, limpa o chão para mim. Entendeu? Então é isso, claro que você vai ser reprimido, claro que você vai ser censurado. E é por isso que eu nunca quis estar na mídia, é por isso que eu não vou na televisão, é por isso que eu quero estar aqui onde está a favela, certo? E eu quero estar onde a gente pode trocar esse tipo de ideia, olhar um no olho do outro. É isso. Igual eu vi a primeira vez, eu vi um dos últimos eventos de vocês aqui no Morena Rosa, ele tá com a satisfação total, tá com a quebrada novamente, certo? Não, eu tô em casa. Eu que agradeço a todos vocês, e só para
para dar uma informação, porque não quero aproveitar esse momento aqui para falar sobre CD nem nada, mas é que muita gente pergunta e muita gente chega e fala, pô, você parou de cantar. Foi como eu falei, volto a reafirmar, um ciclo terminou e começou outro. Estou entrando em estúdio daqui a uma semana. Tudo indica que vai ser em São Mateus, no estúdio do Consciência Humana. E isso mesmo, vou tentar espremer 32 músicas lá, ver se cabe, e é isso. Entendeu? Então, em breve, acredito que em dezembro deve estar na rua, entendeu? O CD, e é isso aí. Continuo firme no rap, porque, mano, o rap é a minha vida. Eu posso até ter escrito um livro, mas é um rapper que escreveu um livro. O rap corre pelas minhas veias e, mano, espero morrer cantando rap. E é isso, rapaziada. Eu tenho só agradecer a todos vocês. Fico muito feliz de poder ter trocado essa ideia. Muita paz pra todos. Computador, rap é umida, que transforma a morte em vida. Tirou do Eduardo as G3 com a cicla da quadrilha. Sem ele, quantos mais abririam fogo na base do carro com a cabanhada orgodão. Tio Flá, moda pouco tradução. Vai gringo, filho da puta pro chão. Se o rap incitasse o crime, Bush em São Paulo ganhava o translado do seu corpo pro Pentágono. Seu colete multi-ameaça é produto Tabajara, não segura 22. Se o alvo for sua cara, você respira, porque a cultura de rua trava um rifle lá dentro de